Vamos lá, então. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo aí no Clube Gate, aqui no canal do YouTube. Vamos começar aí nosso primeiro encontro, ou primeiro vídeo, né? Se eu ficar sozinho até o fim aqui, sobre nosso primeiro encontro, primeiro vídeo do projeto de desfiles de escola de samba, né? Grandes desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro, de nossa história, né? É, Os desfiles que nós vamos assistir nesse projeto, eles fazem parte já da era contemporânea dos desfiles do Rio de Janeiro, tá? Do Grupo Especial. São desfiles a partir do ano de 84, tá? Exatamente o ano em que a Marquês de Sapucaí é inaugurada no Rio de Janeiro, né, no governo do Lionel Brizola, né? Tanto é que o nome da passarela, né, da passarela do samba, passarela professor Darcy Ribeiro, né? Porque para Darcy Ribeiro, o carnaval ele era realmente aí uma expressão do povo brasileiro, né? Então nada mais justo, né, de que o nosso clube, inspirado nos ideais de Goethe, né, desse Weltmensch, né, desse homem mundial, dessa mentalidade mundial cosmopolita, que não tem medo de acessar informações, conhecimentos, manifestações artísticas diferentes, né? Então faz todo sentido que nós tenhamos aqui, além de óperas, filmes europeus, filmes brasileiros, obras literárias europeias, norte-americanas, que nós tenhamos também coisa brasileira na música, né? Então temos projeto de música internacional e brasileira, temos óperas, já vimos até ópera brasileira, o Guarani, do Carlos Gomes. Então, o carnaval, né, o samba, contando as partes de nossa história, né, e homenagens a grandes nomes de nossa história brasileira e até a história mundial. Então, o carnaval e os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro chamam muito a atenção como essa grande expressão cultural do nosso país, né? Então, serão 12 encontros e hoje nós começaremos aqui com um desfile revolucionário, importante para a história do nosso país, né, para a nossa cultura, o desfile da Beija-Flor de Nilópolis de 89, tá? Eu nasci no ano de 1990, né? E é isso. Vamos tratar aqui, tentar preencher várias informações aí, curiosidades desse desfile magnífico, uma verdadeira obra de arte de Joãozinho 30, tá? Então, vamos lá. Vamos começar então com os dados gerais do desfile da Beija-Flor, né? Então, o que, que nós temos aqui? Então, nós temos que um desfile na Marquês de Sapucaí, né? Claro, Marquês de Sapucaí, no ano de 1979, tá? O carnavalesco, né, era o nosso Joãozinho 30. E a escola de samba Beija-Flor ficou com o vice-campeonato, né? Então, ficou então com o vice-campeonato. Concorrentes ao título. Qual foi o top 3 aí, né, as três primeiras colocadas desse campeonato de 89? A grande vencedora foi a Imperatriz Leopoldinense, né? A Imperatriz Leopoldinense, né? Com um samba enredo em homenagem à liberdade, né? A liberdade. A liberdade tanto no Brasil como no mundo, né? Então, o enredo, né, era liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, né? Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, né? Então, um desfile impecável, né, da Imperatriz Leopoldinense. Sim,
monumental, perfeito tecnicamente, um samba muito bom. Nós assistiremos esse desfile da Imperatriz aqui em um de nossos encontros, né? Teremos a oportunidade de discutir esse desfile. Não sei ainda em qual situação será, em qual encontro será, mas ele está na nossa lista aí de 12 desfiles, tá? O que é interessante é que a Beija-Flor e a Imperatriz ficaram empatadas, tá? Nesse campeonato, e a Imperatriz ganhou por um critério de desempate, que foi o critério de quem tinha tirado mais nota 10, né, nos quesitos, né, de apuração. Né? Então a Imperatriz tirou mais notas 10 e acabou levando o título. Né? Mas a Beija-Flor marcou história e teve uma repercussão pública muito grande, popular muito grande. Tá? Então, colocando aqui, né, então a Imperatriz Leopoldinense com um hino Liberdade, Liberdade. Vou até colar aqui para ficar mais fácil aqui, tá bom? Então tá aqui. Então a Imperatriz foi o primeiro lugar, tá? Campeã. E quem ficou com o terceiro lugar foi a Acadêmicos do Salgueiro. Tá? Acadêmicos do Salgueiro, com um enredo sobre a consciência negra, né? Sobre a consciência negra. Ele se chama Templo Negro em Tempo de Consciência Negra, tá? Desfile também histórico da Acadêmicos do Salgueiro, né? Não tão icônico e marcante como, por exemplo, o desfile de 93, mas um desfile muito importante, tá? Então, enredo Templo Negro em Tempo de Consciência Negra. Esse foi o terceiro lugar. Então, essas aqui são as nossas concorrentes aí da Beija-Flor naquele ano, tá? Vou arrumar isso aqui, ficar bonitinho. Vamos lá. Vamos lá, vamos continuando então. Vou só colocar para cima um pouquinho isso aqui. Pronto. Organizando isso aqui que vai lá para o Instagram, né? Daqui a pouco nós vamos colocar lá no Instagram para ficar registrado aí esse produto aqui, tá? E fica até como uma ficha aí de estudo para vocês, tá? Acho que é importante fazer esse registro histórico aqui do clube. Contexto social brasileiro, hein, amigos? O que nós chamamos de contexto social naquela época? Né? Nós tínhamos, então, 89, né, pós-ditadura militar. Né? Nós não podemos esquecer disso. Pós-ditadura militar. Né? Pós-ditadura militar. Nós temos uma nova Constituição Federal. Né? Uma nova Constituição Federal que foi promulgada em 88. Né? Ou seja, 4 meses antes do desfile aqui na Sapucaí. Né? Nós temos também o governo Sarney no seu último ano. Né? Então, no seu último ano, um governo com muita, né, uma inflação, muito congelamento de salários. Né? E temos também a primeira eleição direta, né, dessa redemocratização aí, que aconteceu em novembro, o primeiro turno, e em dezembro, o segundo turno, tendo Fernando Collor de Mello vencido no segundo turno, o Lula.
tá? Então, tivemos uma eleição direta que venceu o Collor, tá bom? Esse tá o contexto aí, né, de um Brasil saindo, então, de uma ditadura militar, de um Brasil uma nova, né, um novo chão jurídico, uma nova base jurídica, que era a Constituição Cidadã, a Constituição de 88, né, do Estado Democrático de Direito, onde não importa apenas, né, você colocar direitos, mas você tem que colocar os meios, os recursos, os instrumentos necessários para realizar esses direitos, né? E, então, a questão dos direitos sociais, uma coisa muito importante na nossa Constituição, a questão dos direitos políticos, né, a questão da administração pública, né, ficar bem organizado, o Poder Judiciário bem organizado, com funções até bem delimitadas, né, pela Constituição. Tudo uma questão do Sistema Único de Saúde, né, sendo colocado, uma coisa que já vinha sendo discutida desde o começo da década de 80 e desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 87, né, então a grande 8ª Conferência. Então, o Brasil estava dando passos assim importantes, né, até mesmo para o reconhecimento dos povos originários, a questão do Instituto Nacional de Seguridade Social, e a questão também dos setores públicos, questão da delimitação, né, das competências da União, dos estados, dos municípios, coisa muito importante também, né, um pacto federativo, né, um pacto federativo diferente do que acontecia, né, uma maior desconcentração e descentralização do poder. Então, tudo isso é muito importante para um Brasil, então, que estava começando a viver a plenos pulmões aí a liberdade, né, a liberdade criativa, a liberdade política, a liberdade social, né. Então, esse carnaval é um carnaval muito importante para o povo brasileiro, né? Muito importante para pontapé, né, no campo das artes, né, no campo da música, para aquilo que estava por vir, né. Ainda bem que não caímos em nenhuma ditadura, né, de lá para cá, né, e é isso. Vamos lá. O conceito, então, do desfile, né. A questão do desfile, do conceito do desfile, né. O que nós temos aqui? O conceito do desfile, né, é a questão do luxo ao lixo, tá? Então, o Joãozinho 30 vem com esse conceito, né, de fazer luxo com coisas simples, com lixo, com aquilo que está esquecido, aquilo que está abandonado, né, de fazer arte também com algo que não é feito arte, que é algo que é descartado, jogado no entulho, jogado na rua, jogado nas latas de lixo, né? E fazer isso com aqueles que são descartados pela sociedade, os mendigos, as prostitutas, né, que na época, né, por exemplo, né, toda a comunidade gay, né, quando a gente assiste a transmissão da Rede Manchete, isso fica muito claro, né, que era realmente um tema muito sensível, muito complicado, né, de ser tratado em televisão, né, então o conceito do desfile então tem essa questão de resgatar o descartado, em resgatar o lixo e em trazer o povo, né, ou trazer, jogar na cara da sociedade, né, da sociedade da elite brasileira, né, que tem pessoas invisíveis, precisando ser visíveis, né. Então, temos aqui a questão da visibilidade dos invisíveis, de uma estética também popular, né, um caráter iconoclasta do Joãozinho 30, né, de contestar, né, o luxo cafona, né, da elite brasileira, o luxo fútil, né, um luxo sem propósito, né, da elite brasileira. Isso é muito importante. Tá? Então, o conceito do desfile, então, é esse do lixo ao luxo, né, dos ratos e dos urubus não tocarem as fantasias, né, larguem as fantasias,
eu vou aqui fazer o meu carnaval, ao povo brasileiro, né, fazendo o seu carnaval, né, um povo que foi massacrado por 25 anos, 20 anos de ditadura militar, né, querendo, né, realmente fazer a sua história a partir de agora, com uma nova Constituição, uma nova eleição chegando, né? Então, vamos fazer, vamos tentar aqui aproveitar o que está aqui, né? Esse resto, né? Toda essa destruição que foi feita, todo esse lixo que foi feito, tentar agora, a partir daqui, fazer algum luxo. Né? E tem uma frase do Joãozinho 30 que é maravilhosa, né? Que ele fala o seguinte, ó, pobre gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual. Né? Então, uma crítica que aos intelectuais, né? E o pobre tentando mostrar, aí, tentando dar uma visão, né, de que o pobre não quer ficar ali só no não quer ficar só apenas sobrevivendo, né? Ele quer também, né, ter um luxo, ter uma ostentação, né? É uma coisa que depois vai reverberar muito na música brasileira aí nos últimos 10 anos, né? Funk ostentação, né? E música de ostentação, né? Dos cantores, dos artistas das favelas, das comunidades mais pobres, periféricas, suburbanas, que conseguem, por meio do funk, né, alcançar bens de consumo, bens de luxo, né, roupas de grife, coisas de acesso muito restrito, né? Então tem uma certa, a gente consegue entender bastante isso, mas também a gente tem que ter um olhar crítico sobre isso também, né? Do quanto que esse luxo, do quanto que esse acesso aos recursos ele é feito de maneira consciente, não alienada, ou se é apenas dar de maneira alienada, né, bens de consumo para as pessoas. Né? De nada adianta você ter uma comunidade, uma sociedade em que as pessoas consomem, em que as pessoas têm acesso a bens de muitíssima qualidade, né? De boa procedência, de bom trabalho, boa qualidade, se não há consciência, se não há consciência de classe, se não há consciência, né, de dificuldades, né, se não há consciência do seu lugar social, da exploração que acontece, das tristezas, das mazelas do nosso tempo. Né? Então, o consumo em si, né, o Joãozinho 30 a gente dá para entender o que ele está querendo falar aqui, né? Mas a gente não deve apenas ficar no consumo, no luxo por si, né? Senão a gente acaba caindo aí numa coisa ostentação alienada, uma coisa de ostentação pouco esclarecida, né? Das coisas que são tristes de nosso país, né? Porque aí se a gente não tiver, né, uma consciência, uma saída dessa alienação social, nós vamos perpetuar apenas a exploração e uma relação de senhor e escravo, de opressor e oprimido para sempre. Né? Então, se não for uma educação libertadora, criaremos novos opressores. Né? Então, o conceito de desfile está muito ligado a isso, então, tá? Visibilidade, né? Estética popular, o lixo que vai para o luxo, tentar reconstruir, né, as coisas aí do zero, tá? E aí tem essa frase aí icônica aí do Joãozinho 30, que daqui a pouco vai aparecer aqui no vídeo, vou colocar um vídeo dele aqui, né, que é exatamente do início do desfile, lá em fevereiro de 39, que aí ele vai ser, que são um dos resquícios ainda da ditadura militar, tá? Que é o poder judiciário ainda muito conservador e a Igreja Católica também bastante conservadora, agindo contra o desfile, contra a arte do Joãozinho 30 no Carnaval do Rio, tá? A gente vai ver mais à frente sobre isso. Vamos lá, então, seguindo aqui no roteiro, né? O samba enredo. Vamos analisar o samba enredo. Vou colocar aqui pra gente o samba enredo, né? Então, deixa eu até compartilhar isso aqui. Olha lá, então, né? Olha só. Esse é o samba enredo, né? Ratos e urubus, larguem minha fantasia. Composição, né? Betinho, Divaldo, Zé Mário, José Maria, Osmar e o grande intérprete aí, o famosíssimo Neguinho da Beija-Flor, né? Então temos aqui cânticos, né? Muito de origem africana, né? Muito importante, tá? Foi criticado, né? Por algumas pessoas na época, né?
Mas temos aqui muitos cantos, né, muitos trechos, né, ligados, né, a essa matriz africana, de religião africana também. Então, é importante essa parte, né, a parte mais agitada do refrão, né. E olha lá, reluziu é ouro ou lata, formou a grande confusão. Qual areia na farofa, é o luxo e a pobreza no meu mundo de ilusão, né. Então, temos luxo e pobreza e mundo de ilusão, né. Xepa, de lá para cá, xepei. Sou na vida um mendigo, da folia eu sou um rei. Né? Então, temos aqui então coisas importantes a notar desse enredo. Então, temos a realidade e a ilusão, o luxo e a pobreza. Né? Temos também, estou anotando aqui no Canva aqui, tá, gente? No produto que a gente está montando aqui no resuminho, tá? Então, a festa, né? Então, festa, né? E a vida real, né? Festa e a vida real. Ou seja, na folia ele é rei, né? Enquanto que na vida, né, miséria, tristeza, né? Vamos lá, continuando aqui então. Não sou na vida um mendigo, da folia sou um rei. Sai do lixo a nobreza, euforia que consome. Se ficar, o rato pega. Se cair, o urubu come. Vibra, meu povo, embala o corpo, a loucura é geral. Largue minha fantasia, que agonia. Deixe-me mostrar meu carnaval, né? Então, essa coisa, né? Ah, sai do lixo à nobreza, né? Então, lixo, nobreza, né? Então, temos a questão dos mendigos, né? Mendigos, nobreza, lixo e luxo, né? E mostrar o carnaval, né? O povo, mostrar o carnaval, né? Liberdade, são coisas que estão nesse samba enredo. Vamos lá. Firme e belo perfil, alegria e manifestação. Eis a beija-flor tão linda, derramando na avenida frutos de uma imaginação. Então, uma coisa importante, né? Para a liberdade, para a criatividade, né? Imaginação, né? Imaginação, né? Deixar a liberdade, imaginação, tá bom assim, né? Eu ia colocar uma outra coisa aqui, mas é melhor manter assim, que a ideia fica mais coerente. Então temos aí imaginação, aí mais uma vez o refrão, né? Reluziu é lá, reluziu é ouro ou lata, formou a grande confusão. Qual areia na farofa é o luxo e a pobreza no meu mundo de ilusão. Xepa, né? Então nós temos aqui a questão da comida, né? Da fome, né? Da fome, dos excessos, né? Fome, excessos. Então, oprimidos e opressores. Então, eu acho que essas são ideias aí importantes do nosso samba enredo, tá? Samba enredo. Não vou colocar aqui o samba enredo, porque pode ser que, né, atrapalhem o canal no YouTube e faça alguma coisa, strike, deixem um vídeo mutado, né, e aí você não consegue escutar, né? Então é melhor nem mexer com isso, tá? Vamos lá. Importância histórica desse desfile, hein, gente? Importância histórica. Vamos lá. Então, de importância histórica, né? Deixa eu só arrumar isso aqui. Peraí. Deixa isso aqui. Samba enredo aqui e tal.
lá, então, de importância histórica, nós temos, então, esse desafio estético, né? Essa liberdade criativa. Né? Então, um desafio estético, tá? Então, nós temos um desafio estético, né? A cacafonice, né? Um certo glamour desproporcional e tosco da elite, né? Temos aí liberdade criativa, pensem só toda a censura, né? Então, nós temos a liberdade criativa frente à censura que o Joãozinho 30, né, e a Beija-Flor sofreram, né, porque eles fizeram o quê? No carro, abre alas, Jesus Cristo mendigo. Né? Jesus Cristo mendigo, né, e aí na justiça acabou caindo, né, acabou sendo censurado, porque a igreja entrou com uma ação impedindo de que esse Jesus fosse retratado como mendigo. Né? Então, Joãozinho 30, de maneira genial, cobriu com um saco preto, como se fosse ali um corpo morto, um cadáver. Né? Colocou um saco preto, colocou uma faixa bem simples, né? Bem de mercado, de açougue, né? Uma faixa bem simples, né? Pedindo, né? Olhai por nós, né? Então, Cristo, mesmo ele sendo como é que tá lá? Ele coloca assim, mesmo proibido, olhai por nós. Né? Mesmo proibido, olhai por nós. Diz a faixa, né? Vou até compartilhar aqui, ó. Mesmo proibido, olhai por nós. Né? Então, uma coisa muito importante, muito icônica e histórica aí do desfile da Beija-Flor. Tá? Vamos voltar aqui, então, para o nosso texto. Então, desafio estético, liberdade criativa, censura, né? Aí que sofreu na época. Temos a questão do lixo e dos oprimidos como protagonistas, né? Lixo e oprimidos como protagonistas. Temos também e aí, né? Essa é a importância, né? Essa questão da censura, né? E aí eu vou colocar aqui o vídeo do Joãozinho 30 falando sobre essa censura ao vivo lá em loco para a TV Manchete, né? Então vamos aqui assistir o que ele falou. Vou compartilhar isso aqui. Deixa eu compartilhar, só um minuto. Beija-Flor, compartilhar o áudio da guia. Vamos lá, então. Aqui o carnavalesco Joãozinho 30, uma questão polêmica, o carro que traz o Cristo Redentor. A igreja tentou na justiça impedir que esse carro saísse. Joãozinho, sai ou não sai o carro? O carro vai sair com uma frase escrita talvez mais forte do que a imagem. Mesmo proibido, olhai por nós. A seu ver, não há desrespeito algum. Há muito respeito, há muita seriedade, há muito amor por esse trabalho. E por isso é que hoje a escola de samba é muito mais do que oba-oba de carnaval. Hoje a escola de samba é um grande momento da vida brasileira. É um momento de emoção, de beleza, de realização, que devia ser respeitado por todos os setores, igrejas, política, por todo mundo, porque o povo respeita. Uma questão, por que o Cristo entrou coberto, então? Porque foi proibido? Mas vai descobrir só na hora do desfile. Não, ele está proibido, ele está interditado. Não permitiram que eles desfilaram. O protesto. Proibiram o povo de ver o Cristo mendigo. Vão ver a frase, o povo, no entanto, vai entender a nossa frase. Mesmo proibido, olhai por nós. Aí então a revelação do grande segredo guardado até aqui. O carro do Cristo Redentor vai sair, mas em sinal de protesto, coberto por um pano, um tecido. Foi a palavra do carnavalesco Joãozinho 30. Rede Manchete, Carnaval Brasil. Amigos, então, vejam aí o quanto que a coisa era muito séria. Era muito séria e
essa revolta do Joãozinho 30 exatamente porque o carnaval, né, é do povo, né, e o carnaval é manifestação, né, manifestação desse povo sofrido, né, que passou por tanta coisa ruim durante esses anos aí de chumbo, né, do Brasil. Tá? Vamos agora então para a análise das alas, dos carros alegóricos e das alas desse desfile. Né? Olha só, vamos lá. Então, no carro abre alas, né? Temos o Cristo mendigo, né? Já, né, censurado, né? Então, mesmo proibido rogai por nós, olhai por nós, né? E aí a comissão de frente são vários mendigos, né? Pedindo dinheiro, sambando, pedindo dinheiro aos jurados, ao público que está ali nas arquibancadas, nos camarotes, né? Pedindo dinheiro e dançando, e rodando, e caminhando, e cantando, né? E pedindo uma esmola, uma comida, né? Então, uma comissão de frente fortíssima, né? Uma teatralidade de um sofrimento muito interessante, tá? E aí as alas que se seguem, né? Nós temos logo depois do Cristo, né? Nós temos ali mendigos urbanos, povo da rua, famintos, catadores, né? Materiais recicláveis, né? Então esse povo excluído, né? O segundo carro, né? Já é um convite, é exatamente um convite, né? Um convite, né? Do lixo, do luxo, né? E esse convite que tem, né, nesse carro bem grande, uma placa bem grande, assim, um convite, diz o seguinte: atenção, mendigos, desocupados, pivetes, meretrizes, loucos, profetas, esfomeados e povo de rua. Tirem dos lixos deste imenso país restos de luxos. Façam suas fantasias e venham participar deste grandioso Balmasqué. E aí, na parte de trás do convite, mendigos, a Sapucaí é vossa. Então, uma obra de arte, uma obra de arte. Né? E aí as alas, né, que se seguem ali a esse carro são alas sobre restos de luxo, a nobreza decadente, né, a elite decadente, ratinhos, temos ratos, urubus também, né? Então o lixo virando fantasia, né? É um convite a tirar ali daquele lixo, né? Desse imenso país, esse resto de lixo, tirar ali alguma coisa proveitosa, né? Que obra de arte, amigos, que obra de arte, né? E aí o terceiro carro já é sobre os mendigos e o baile da miséria, um carro bonito, né? E aí vem o rei dos mendigos, rainha dos mendigos, né? Uma aristocracia do lixo, né? A coisa decadente. Um quarto, depois a procissão da miséria, já vem já a questão dos pedintes da igreja, procissão popular, né? Então já mistura bastante aí cultura católica com cultura africana, tá? O carro dos loucos do Brasil, então nós temos profetas, Napoleões, né, tipos, né, urbanos delirantes, loucura social, né? Que já, infelizmente, o Brasil, né, tem uma população de rua muito grande, e infelizmente grande parte aí tem problemas, né? Tem problemas, realmente transtornos mentais, né? Uma saúde mental bem debilitada. Infelizmente temos muitos bipolares, muitos esquizofrênicos, né? Muitos borders, né? Não é fácil, não é fácil, né? E aí uso de substâncias, álcool, né? Tabaco. Então assim, é um negócio muito complicado, né? Muito complicado. E aí é uma homenagem, querendo ou não, a esses delirantes, né? Essa galera que a gente vê, todo mundo aqui já passou, já viu na rua, né? Uma pessoa nessa situação, né? O sexto carro é um carro da Lapa, né? Do sexo, da marginalidade. Esse carro aqui é interessante que ele tem
como destaques, né, duas celebridades da época, que é o Alexandre Frota, né, o ator Alexandre Frota, muito jovem ainda, devia ter, sei lá, seus 18, 19, 20 anos, ele está bem novinho. Quem assistiu o desfile vai ver isso, né? Vou até colocar o link do desfile aqui na descrição do vídeo, tá? E temos também a Sônia Lima, né, que era uma apresentadora, uma atriz também na época, né? Participava lá do Show dos Calouros, né, do Silvio Santos, né? E aí nós temos a ala das prostitutas, dos malandros, Zé Pilintra, uma boemia decadente, tá bom? O carro 7 da comunicação, da mídia, do espetáculo, né? Então temos jornal, máscaras, arlequins, televisão e rádio, né? Tudo isso que vira lixo, acaba querendo virando lixo, vira um passado não resgatado, né? É o jornal que está velho na rua depois do outro dia, né? O jornal lido que já não serve para nada, a não ser para, né, sei lá o que, né? Então é isso. O carro do oba-oba político do Planalto, né? Então, um carro aí com crítica, né, a esses ratos e urubus, né, da nossa política. Então, temos os ratos de cartola, muito interessante, né, caricaturas de políticos, né, temos uma crítica da inflação, né, e temos a elite corrupta, que é algo pouco falado, né, algo pouco falado. Né, desde esses escândalos de corrupção que nós tivemos no Brasil nos últimos 20 anos, né, desde o mensalão aí em 2004, 2005, nos últimos 20 anos, a corrupção ela foi vista apenas como um problema do governo, né? Um governo principalmente de origem popular, como os governos do PT, né? Então, governos populares, né, que defendiam tanta moralidade, os bons costumes e a luta contra a corrupção, quando chegaram ao poder, se corromperam, né? Mas se esquecem de que quem tem o corrupto tem o corruptor, né? E infelizmente, junto a esses escândalos de corrupção, tem também, é claro, os corruptores, né? As grandes empresas, né? Então, são grandes petroleiras, grandes empresas da engenharia brasileira, bancos, né? Mineradoras, e assim vai. Tem uma elite corrupta, tem uma elite que só nega imposto, tem uma elite que se serve dos serviços da dívida pública para alimentar seus grandes lucros há muito tempo, né? E isso não pode ser esquecido, né? Temos um carro, é claro, das crianças abandonadas, né, dos pivetes, meninos de rua, uma ala sobre brinquedos quebrados, né? A Xuxa, se eu não me engano, ela aparece aqui, né, nesse carro, se eu não me engano, ela está nesse carro aqui de crianças abandonadas, se eu não me engano. Não, ela tá no carro do Chafariz. Tá no carro do Chafariz. Não, ela não tá no carro do Chafariz, ela tá no carro eu acho que é esse de crianças abandonadas, se eu não me engano, a Xuxa, viu? Junto com as Paquitas, tá? Que estão aqui. E aí temos a Xepa, né? Ou seja, restos de comida, restos de feira, os catadores de comida, né? Que é essa manifestação aí da comida, da alimentação dos mendigos, dos pobres, fazer a xepa ali, né? Pegar o resto ali, juntar e tentar se alimentar, né? Então, um tema muito atual aí. O banquete dos mendigos, aí já tem mendigos elegantes, né? Um luxo podre, né? E temos o final, o carro 12, um chafariz, né? O terceiro milênio, crianças, esperança, muita água, chafariz, né? O chafariz é essa coisa do mendigo, né? Que toma banho no chafariz, né? E toma banho onde dá ali, né? Naquela condição toda. Então nós temos aí as crianças, a esperança e por fim, né? O nosso querido Joãozinho 30, ele vem junto com um caminhão da empresa de limpeza urbana do Rio, né? Ele vem vestido de gari. Ele vem vestido de gari, né? No final do desfile, a pé mesmo, na passarela, né? Cantando, todo molhado, suado. O desfile aconteceu no fim da tarde, tá? de fevereiro de 89. O desfile, se eu não me engano, começou às 6 e pouco da tarde, terminou mais ou menos às 7 e pouco.
então ainda estava de dia, né? Então naquela época os desfiles começavam mais cedo, a Rede Globo tinha menos influência, né, ainda no preparo, na organização da programação do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Então os desfiles começavam mais cedo, tá? Eu nem sei qual foi a ordem de desfile daquele campeonato, mas a Beija-Flor entrou para desfilar às 6 da tarde, mais ou menos, né? E, e, e eu nem sei qual foi a ordem, se tinha gente antes, se tinha outra escola depois, tá? Então é isso, amigos. Olha só, aqui colocando aqui, né, então na análise dos carros alegóricos, então nós temos então nós temos então o Jesus, né? O Jesus censurado, né? Então o Jesus censurado, né? Mesmo proibido, olhai por nós, né? O Jesus censurado, né? O convite, né? O convite, né? Aos mendigos, né? Nós temos aí a questão do protagonismo, a questão do protagonismo, né? Dos pobres, né? Então, o protagonismo dos pobres. Temos também a questão temos a questão dos abandonados, né? A questão dos abandonados. A questão do lixo, né? Da má gestão dos recursos, né? Descartáveis. Temos isso também, viu? E, é claro, um senso geral, né, de todo o enredo, de todo o desfile, né, de liberdade e de esperança, tá? Liberdade e esperança, né? No sentido de reconstruir aquilo que foi, aquilo que virou lixo. Então, essas aqui são ideias que nós podemos tirar dos carros alegóricos e das alas, tá bom? E aí, sobre a criatividade, então, né? A questão da criatividade, então. Então, é uma obra de arte, né? É uma obra de arte, é uma iconoclastia, tá? É uma obra de arte, é iconoclasta, né? Ela é também um marco da história do carnaval, né? A metade do desfile, logo ali por volta, sei lá, dos 40 minutos de desfile, os portões da Marquês de Sapucaí foram abertos, né, para as pessoas que não tinham dinheiro para pagar o ingresso, né? Então a manchete mostra, né, a cena dos portões sendo abertos, dos comentaristas comemorando, né, essa situação, né, esse acesso dos mais pobres ao desfile. Isso foi muito simbólico, né? Muito importante, muito bonito, uma cena tocante, né? Os comentaristas da manchete estão revoltadíssimos com a censura judicial feita sobre o Cristo mendigo, né? Então, assim, essa questão, né, da iconoclastia, né, da questão do lixo, né, essa questão de abrir os portões ao povo, né, essa coisa da ousadia que foi o Joãozinho 30, né, com algumas alas em que não tinha ensaio,
né? Ou seja, as pessoas estavam transitando livremente dentro da ala, circulando, sem nenhum tipo de coordenação, de nenhum ensaio, né? Essa liberdade de expressar o corpo, né? De sambar, de criar as formas ali, sambando, cantando, gritando a todos os ares, né? Então isso faz da Beija-Flor de Nilópolis no ano de 89, pelo menos a mim, né, a campeã moral do Carnaval de 89, tá? Então a iconoclastia, ser uma obra de arte, o acesso ao público não pagante, tá? Um público pobre, não pagante, fazem desse desfile, né, fazem da Beija-Flor, para mim, a campeã moral, né, do Carnaval de 89. Bom, eu acho que é isso, tá? Acho que isso aqui é o suficiente para a gente, tá? Temos aqui já 46 minutos de gravação. Acho que é o suficiente para a gente dar o pontapé aqui nesse projeto, né? Eu espero que vocês apreciem esse projeto, participem, assistam, né? Eu espero que esse vídeo seja um motor, seja um impulsionador, né, para você assistir, né, esse desfile importante aí da Beija-Flor de Nilópolis, tá? Então é isso. Sigam lá no Instagram, tá? Tô postando tudo por lá. Sigam aqui o canal, né? Inscrevam-se no canal, dê um like aí no vídeo, comentem aí para a gente poder alcançar mais pessoas, né? Toda semana aí tem um seguidor novo, 2 seguidores novos, então é importante para a gente alcançar mais pessoas, né? Eu não vi nenhum canal no YouTube fazendo análise desse jeito aqui dos desfiles de escola de samba, tá? Então isso aqui é uma coisa nova, é uma coisa diferente, é uma coisa que pode ajudar, né, a difundir, né, cultura, né, a divulgar o Brasil, né, a divulgar as coisas interessantes e bonitas que nós temos por aqui, tá bom? É isso. Muito obrigado aí pela atenção, pelo tempo. Tá aqui então tudo pronto. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.